se eu te falar que você precisa apenas de 1 hora por mês para investir, você acredita em mim? Que 1 hora por mês você vai gastar com seus investimentos. Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao canal Cash Invest. Eu sou o Diego Junqueira, eu sou especialista em investimentos e eu ajudo pessoas comuns a começarem a investir de forma simples e sem comprometer a sua renda. A ideia desse canal nada mais é do que te ensinar a investir, de novo, de forma simples e sem comprometer a sua renda. Todas as terças-feiras, nesse canal, você vai ter um vídeo novo em um formato de aula, assim como você vai assistir neste vídeo. A ideia é ser uma aula prática, uma aula que te ensine realmente como investir, beleza? Então, o meu propósito é esse, te ensinar a investir, te mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, te mostrar que não é algo tão complexo de ser feito e que qualquer pessoa pode sim investir, mesmo com pouco dinheiro, mesmo que seja um pouco valor por mês, ainda assim é possível investir em qualquer tipo de ativo, desde renda fixa, CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, também ações na renda variável, né? Fundos imobiliários, é possível mesmo com pouco dinheiro. E todas as terças-feiras, como eu disse, às 20 horas você vai ter um vídeo novo aqui nesse formato de aula com um tema bem prático e bem simples para te ensinar. E o tema de hoje é um tema incrível também, um tema que eu já tenho conversado com algumas pessoas sobre ele. E eu quero o quê? O que eu quero mostrar nesse tema para vocês? Ele é exatamente assim, ó. Eu vou te provar que investir é simples. Exatamente. Eu vou te mostrar quais são os passos, o que precisa realmente fazer para investir na prática. Eu vou te mostrar como que escolhe os ativos, como que você se organiza para investir todos os meses. E não apenas isso, eu vou te mostrar que você não precisa ficar horas e horas para conseguir investir, como muitos imaginam que é, né? Muitos acreditam que precisa ficar muitas horas estudando, analisando, acompanhando tudo o que está acontecendo e acabam falando assim, não, isso aí não é para mim, isso aí não dá, eu preciso pagar alguém para fazer isso, ou eu preciso, sei lá, dar uma sorte e alguém fazer para mim. Nada disso. Você vai perceber que é fácil, que é simples e que você pode fazer, beleza? Como você já sabe, aqui nas aulas, nesses vídeos que eu faço para você, eu gosto de compartilhar a minha tela. Eu gosto de mostrar o que eu estou escrevendo para que você consiga acompanhar melhor, para que você consiga entender melhor. Então eu deixo ali um documentinho que eu vou digitando e eu vou mostrando os passos do que a gente está conversando na nossa aula. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, tá bom? E olha só, o tema, como eu comentei com vocês aí, ó, eu vou te provar que investir é simples. Essa é a ideia da aula de hoje, beleza? Então olha só, primeiramente eu preciso mostrar para vocês aqui isso aqui, ó. Deixa eu dar um enter aqui. Eu vou te mostrar como que eu faço para investir em 3 tipos de investimentos, tá bom? Na renda fixa, basicamente no CDB, tá bom? Em fundos imobiliários e em ações. Esses 2 últimos são já da renda variável. Então eu vou colocar aqui, ó, investir na renda fixa através de CDB e renda, vou colocar assim, ó, mais fácil, renda variável através de fundos imobiliários e ações, beleza? Então a ideia é que no final dessa aula você entenda como é que eu faço para escolher as minhas rendas fixas, os meus CDBs, né? Como é que eu faço para escolher os fundos imobiliários e como é que eu faço para escolher as ações. Eu não vou entrar no mérito, assim, no detalhe de como é que eu escolho uma ação, um fundo imobiliário, porque envolve uns dados muito técnicos e eu vou deixar isso para uma outra aula, mas eu vou te dar a base para você entender por que eu gasto pouco tempo por mês para investir e por que você também vai conseguir investir em pouco tempo
todos os meses, beleza? Eu vou te dar a ideia, eu vou te dar um panorama geral para que você tire da tua cabeça que investir é complexo e que principalmente que investir leva muito tempo. Você vai perceber que isso não é verdade e isso é um mito que nós iremos quebrar nessa aula hoje, ok? Então olha só, primeira coisa que a gente precisa entender, essa pergunta aqui, ó, vou colocar aqui para vocês, deixa eu dar um enter aqui. Quanto tempo eu preciso gastar por mês para investir? Isso aqui é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Às vezes elas falam assim, mas Diego, quanto tempo eu vou gastar para que eu consiga investir? Porque eu trabalho, eu faço faculdade, eu faço pós-graduação, ou eu tenho outras coisas que eu faço no período noturno e eu não tenho tempo para ficar abrindo corretora, abrindo site de banco, fazendo estudo, fazendo análise. Eu não consigo gastar tempo para realmente investir. Quanto tempo que eu vou gastar? Essa é uma dúvida muito frequente, que principalmente pessoas que começam a fazer consultorias comigo ficam preocupadas, mas e aí, quanto tempo que eu vou gastar para fazer realmente os meus investimentos? Então vamos lá, vamos para a nossa telinha aqui, eu vou começar com essa pergunta aqui, ó. Será que é preciso 4 horas por dia? Será que 4 horas por dia seria o suficiente para investir? Será que precisa realmente de 4 horas por dia? Ou se não, por exemplo, 2 horas por dia? Será que 2 horas por dia seria um tempo razoável? Ou talvez 1 hora por dia? Todo dia você abrir ali sua corretora, fazer uma análise, todo dia fazer algum tipo de movimento, fazer algum tipo de compra, algum tipo de venda, analisar melhores opções. Será que 1 hora por dia seria algo real para você? 1 hora por dia seria algo possível para que você pudesse investir? Pensa aí. Mas vamos além. Será que 1 hora por semana? Talvez aqui você já pense, 1 hora por semana é um prazo bacana. Acho que 1 hora por semana não afeta tanto. Eu consigo me organizar, analiso ali. E se eu falar para você que pode ser 1 hora por mês? 1 hora por mês. Se eu te falar que você precisa apenas de 1 hora por mês para investir, você acredita em mim? Que 1 hora por mês você vai gastar com seus investimentos. Que você vai se organizar apenas 1 hora por mês. Você vai escolher algum dia da tua semana. Tem que ser dia de semana. Vou te mostrar depois o porquê. Mas o ideal é que seja dia de semana, beleza? Então você vai separar 1 hora para organizar os seus investimentos. Ou, por que não... Ou, desculpa, 1 hora por mês, né? Por que não meia hora por mês? 1 hora já estava excelente, né? Gastar 1 hora por mês já era excelente, mas por que não meia hora por mês? Por que não gastar um pouquinho menos e organizar os seus investimentos? Como que isso é possível? Como que é possível gastar apenas 30 minutos por mês para investir? Será que isso é real? E eu vou te mostrar que sim, que é real. Então a resposta para você é o seguinte, ó. Você vai gastar 1 hora por mês. Depois você vai gastar meia hora por mês. E eu vou te explicar por que e como fazer isso para que seja simples e fácil você investir todos os meses, ok? Primeira coisa que você precisa entender, antes de eu te entregar todos esses mínimos detalhes, eu preciso te dar algumas informações. Eu preciso esclarecer alguns pontos para que seja real o que eu vou te falar no final desse vídeo, tá bom? Então, primeira coisa, lembre-se, a gente vai trabalhar com 3 tipos de investimentos, com CDB. Diego, não sei o que é CDB. Volta alguns vídeos meus aí, tem uma aula que eu explico todos os tipos de investimentos. Dá uma olhada lá no CDB. Mas basicamente é você comprar títulos de banco. É basicamente você emprestar dinheiro para o banco e ele te pagar com juros. Nós vamos falar de fundos imobiliários, beleza? E também de ações. Esses são os 3 investimentos que eu vou te mostrar a ideia de como escolher eles e investir em apenas 30 minutos por mês, em apenas meia hora. Antes de eu chegar nessa parte final, eu preciso te explicar alguns conceitos. O primeiro dele, o foco são investimentos no padrão Buy and Hold. Pronto, agora ficou complexo, né? O que é Buy and Hold? Você já ouviu falar nesse termo? É um termo muito, muito utilizado no mundo dos investimentos. Buy and Hold. O
que ele realmente significa? Se você entende de inglês, você consegue fazer uma tradução aí dele, né? E basicamente, buy and hold, o que é? É você comprar e segurar. Mais ou menos isso. Essa é a ideia. Você comprar um ativo e segurar ele por muito tempo. Então, se liga nisso. Quando eu falar buy and hold ao longo do nosso vídeo, lembre-se, buy and hold é você comprar e segurar, manter aquilo que você comprou por um longo período de tempo. Qual que é esse período? Não importa agora. Mais de 2, 3, 4, 5 anos com certeza, tá bom? Não é algo da noite para o dia. Então, buy and hold, comprar e segurar. Manter aquilo que você comprou por um bom tempo, ok? Voltando aqui, ó. Além disso, além do buy and hold, eu preciso falar sobre uma outra palavrinha que é muito comum e a gente precisa desmistificar ela aqui para vocês, que é trade. O que é o trade? Você ouviu falar nessa palavra trade? Algumas pessoas morrem de medo dessa palavra, né? Mas basicamente, o trade, se a gente for fazer uma tradução livre, significa troca. E no mundo dos investimentos, o trade basicamente é você comprar e vender. Quando a gente fala de CDB, de títulos, né? CDB, LCI, LCA, quando a gente fala de tesouro direto, a gente está falando apenas de compra. Então você compra um título, quando chega o período que você estipulou lá, eu comprei um CDB de 2 anos. Quando chega os 2 anos, você recebe o dinheiro por aquele título porque ele teve um vencimento. Então, a ideia de buy and hold, a ideia de trade, ela não se aplica na renda fixa. Ela se aplica na renda variável quando a gente falar de ações e fundos imobiliários. Não se preocupe, é muito mais simples do que você imagina, beleza? Então, quando eu falo de trade, basicamente estou falando de comprar e vender. Então, eu comprei uma ação da empresa X e eu vendi essa ação da empresa X. Isso é trade, beleza? Voltando aqui para a tela. Segundo conceito que eu preciso que vocês entendam é esse conceito aqui, ó. Quando a gente fala de trade, a gente ouve 2 tipos de trades no mercado financeiro. Um que é o day trade e o outro é o swing trade. Então são 2 padrões diferentes do mercado financeiro que ele é utilizado na compra e venda. É sempre um dos dois, ou é day trade ou é swing trade. Quando eu falo de day trade, é algo muito falado hoje em dia, então vamos especificar aqui o day trade, tá bom? O que o day trade é? É você comprar vamos colocar como uma ação, mas pode ser fundo imobiliário, pode ser outra coisa, tá? Comprar uma ação no dia 10 e vender a ação no dia 10 também. Então, basicamente, o day trade, o que é? É você comprar um produto em um dia e vender ele no mesmo dia. Então, vamos pensar assim, ó. Eu comprei a ação da Petrobras no dia 20 de outubro, por exemplo, sei lá, R$23, beleza? Não é esse valor que está hoje, tá? Estou jogando o valor só para vocês entenderem. Eu comprei a ação da Petrobras às 10 horas da manhã do dia 20 de outubro a R$23. Quando chegou às 4 horas da tarde, a ação estava custando R$24. Aí eu fui e vendi essa ação. Quando eu vendo essa ação, no mesmo dia, eu fiz uma operação que a gente chama de day trade. Eu comprei em um dia e vendi ela no mesmo dia e nesse caso eu obtive um lucro de R$1 por ação, beleza? Lembra, era 23 e eu vendi por 24, então eu ganhei R$1 para cada ação que eu comprei. Se eu comprei 100 ações, eu ganhei R$100. Se eu comprei 1000 ações, eu ganhei R$1000, beleza? Um ponto importante, day trade é para... Não estou compartilhando, né? Vamos lá. Day trade é para profissionais, ok? Então coloque na tua cabeça. Day trade é para profissional. Então não é algo que você vai conseguir fazer da noite para o dia. Não é algo que você vai conseguir ganhar muito dinheiro da noite para o dia. Isso aqui é para profissionais. Quando eu falo profissionais, eu estou falando de pessoas que gastam aí pelo menos 4 horas por dia
estudando no mercado, entendendo do mercado. E mesmo ela estudando, ela aprendendo, eu estou falando aí de um período talvez de 1, 2, até 3 anos para você ser um profissional consistente no day trade. O day trade, basicamente, o que ele faz? Ele faz comparações, ele faz compras, ele faz vendas, ele faz análises, analisando gráfico. Então ele pega um gráfico das ações. Sabe quando você pensa em ações, todo mundo pensa naquela tela verde, vermelha, um monte de gráfico, um monte de aquelas velas que a gente chama de candles, né? Toda aquela coisa louca. A pessoa olha para aquilo e fala, meu Deus, isso aqui é de louco, né? Então o day trade, ele utiliza isso. O day trade, ele faz análise gráfica em cima dos gráficos que trazem os dados ali dos produtos que eles querem comprar. Isso não é o foco para o que a gente vai te ensinar aqui. A ideia do que eu vou te ensinar aqui, o buy and hold, comprar e segurar, lembra? Isso não se aplica no day trade. Diego, o que você acha do day trade? Vou dar minha opinião aqui de forma rápida, tá? Eu acho que o day trade é uma profissão, é algo que você pode sim ganhar muito dinheiro, é uma profissão que paga bem, né? Se você for um profissional consistente, um profissional inteligente, um profissional que aprenda, que saiba trabalhar com o mercado. Eu tenho amigos, tenho conhecidos que ganham muito dinheiro com o day trade, mas de novo, é algo para profissionais, para quem realmente gasta um tempo ali analisando o mercado todos os dias, entendendo como funciona. É algo que, se você pensa como profissão, vale a pena. Porém, você precisa entender que é um número percentual de pessoas que se dão muito bem no day trade. De novo, depende muito da pessoa que vai estudar, que vai aprender, mas demanda assim muito conhecimento, não é um cursinho, alguma coisa que vai te ensinar e você vai ficar rico. Esquece essa ideia, tá? Day trade é para profissionais, para pessoas que querem realmente fazer algo diferente, muito focado, estudando o mercado todos os dias. Beleza? Te expliquei sobre day trade e agora eu vou te falar sobre o swing trade. Deixa eu compartilhar aqui minha tela novamente. E vamos lá, aqui ó, swing trade. O que é o swing trade? Dá mais um enter aqui. O swing trade nada mais é do que você... Vou colocar aqui igual, parecido com o outro, né? É você comprar uma ação no dia 10 e vender a ação no dia 11 ou mais, beleza? Então assim, lembra que o day trade é você comprar a ação no dia 10 e vender no dia 10. O swing trade é você comprar a ação no dia 10 e vender no dia 11, dia 12, dia 13, no futuro. Você vai comprar ela em um dia e você vai vender alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos depois, beleza? Quando eu falo de buy and hold, o que é? É swing trade. É você comprar o produto e segurar ele por muito tempo para vender lá na frente com um lucro mais alto, por que não? E aí depende de algumas análises que você vai aprender em outras aulas, tá bom? Então vamos lá. Então swing trade, essa é a ideia, é você comprar e segurar por mais tempo, ok? Que mais, Diego? Vamos lá. O padrão buy and hold, ele está sempre ligado ao swing trade, ok? Que é o que a gente vai falar aqui. Beleza, então você já entendeu o que é o buy and hold, o que é o day trade, o que é o swing trade. E agora, Diego, beleza, então vamos lá. Mas qual estratégia eu devo utilizar? O que eu devo fazer para investir todos os meses, meia hora por mês, como você comentou? O que tem que ser feito? Então vamos lá. Primeira coisa, você tem que ter alguns pontos em mente, tá bom? Lembre-se, eu fiz uma live não, desculpa. Eu soltei um vídeo na última semana, você pode dar uma pesquisada lá, que também fala sobre como investir de forma simples, tá? Qual que é a ideia desse vídeo? Eu falo sobre o início. Você escolher uma corretora, você escolher os seus objetivos, você saber o seu perfil de risco. Quando você tem isso em mente, você começa a criar as suas estratégias de investimento. Então, primeiro o que você precisa? Você precisa do seu objetivo e do seu perfil de risco, ok? Isso aqui é extremamente importante, isso é chovendo molhado, porque eu já falei disso em um outro vídeo, você pode dar uma olhada lá, mas sempre que você for fazer um investimento, você tem que ter esses dois. Você tem que saber o porquê que eu estou investindo
e qual é o risco que eu aceito correr. E quando eu falo de risco, lembre-se, o que é o risco? Quanto maior o risco que eu aceito correr, maior a probabilidade de ganhos. Quanto maior o risco, maior o meu retorno. Ah, eu não quero correr nenhum tipo de risco, eu quero um investimento mais seguro. Existe? Óbvio, existe, por exemplo, o Tesouro Direto. Só que o seu rendimento vai ser pequeno, vai ser menor. Ah não, eu aceito correr muito risco. Você pode ter um rendimento muito maior, mas ao mesmo tempo você pode perder. Então isso tem que estar na tua cabeça. O risco está sempre atrelado ao tamanho do retorno que você pode ter. O que eu vou fazer aqui é explicar uma estratégia que, óbvio, tem um risco, que é uma estratégia que muitas pessoas que fazem consultorias comigo, elas aceitam correr, você vai entender o porquê. Não é uma estratégia que é do meu perfil ele é mais arrojado, então hoje eu invisto praticamente tudo em fundos imobiliários e ações. Não uso renda fixa, uso muito pouco, mas eu vou explicar aqui como se fosse os três juntos para uma carteira mais moderada, para alguém que entende um pouco do mercado, para alguém que aceita correr um pouco de risco, mas nem tanto assim, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a nossa ideia aqui? O que eu quero fazer com vocês? Vamos lá, eu quero fazer isso aqui, ó. Vamos fazer uma simulação com ativos reais, beleza? De uma pessoa que pretende investir R$300 por mês, ok? Ah, Diego, mas R$300 é pouco. Ah, Diego, mas R$300 é muito, eu não consigo esse valor, ou eu consigo muito mais. Não se preocupe com o valor. A ideia do valor aqui é para ser um número, para que vocês entendam a ideia, para que vocês entendam o conceito. Eu peguei R$300 para não ser um valor muito alto e ao mesmo tempo não ser um valor muito baixo. Você consegue fazer com valor alto ou com valor baixo, basta você mudar a quantidade em valores do que eu vou te explicar aqui, tá bom? Então olha só, vamos lá. Então a gente vai trabalhar com R$300. Poderia ser R$1.000, poderia ser R$10.000 por mês, poderia ser R$100 por mês, poderia ser R$50 por mês, beleza? Lembra que eu falei para vocês? A gente precisa do quê? Do objetivo. A gente precisa do perfil de risco. Eu vou trabalhar com esses dois aqui, ó. Um objetivo de aposentadoria de 20 anos, beleza? Então a pessoa ela quer se aposentar em 20 anos e ela tem um perfil de risco moderado. O que isso mostra para mim? Que um perfil de risco moderado, a pessoa ela pode investir na renda fixa, ela pode investir na renda variável. Então ela consegue utilizar os dois, às vezes não correndo tanto risco, mas também não sendo tão conservador. Então ela consegue mesclar os dois tipos de produtos, que é uma estratégia muito interessante. Eu poderia colocar aqui também produtos de criptomoeda, poderia colocar produtos de fora, como BDR, ou até investir no exterior, só que aí eu entendo que é uma estratégia mais arrojada, um perfil mais arrojado, e por isso eu preferi colocar apenas CDB para renda fixa, fundos imobiliários e ações para renda variável, ok? Então vamos lá, voltando aqui para minha tela, qual que é a nossa ideia? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai montar uma carteira de investimentos. Eu vi alguém falar assim, você tem carteira de investimento? Eu vi alguém explicar sobre carteira de investimento? A ideia é o que é de uma carteira de investimento? É você ter produtos que você investiu. Então, por exemplo, digamos que eu investi R$1.000 no Tesouro Direto, investi R$1.000 no CDB, R$1.000 em ações e R$1.000 em fundos imobiliários. Quer dizer que eu tenho uma carteira de investimento de R$4.000 com 4 produtos diferentes. Então, a carteira de investimentos nada mais é do que todos os seus investimentos agrupados, beleza? Essa é a ideia, esse é o conceito de uma carteira de investimentos. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai montar uma carteira de investimentos aqui. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa falar é isso aqui, ó. Se uma pessoa tem reserva de emergência. Expliquei isso também no meu último vídeo, não vou detalhar aqui reserva de emergência, mas basicamente é um valor que você tem para emergências. Então, por exemplo, aconteceu um problema, meu carro quebrou, a televisão queimou, eu preciso de um dinheiro. Ao invés de você pegar emprestado, ao invés de você usar cartão de crédito, você utiliza do seu fundo, da sua reserva de emergência, beleza? Então, se você não tem reserva de emergência,
acaba que a sua estratégia de investimento ela fica muito simples, tá? Ela fica bem mais simplesinha, que seria basicamente o quê? Investir tudo ou maior parte. Deixa eu até deixar isso aqui em negrito e em vermelho. Tudo ou maior parte, beleza? Tudo ou maior parte em Nuconta, Tesouro Selic ou CDB de liquidez diária no Banco Inter. Expliquei esses 3 produtos na minha última aula que eu soltei aqui no canal do YouTube, ok? Você pode dar uma olhada lá, mais detalhes sobre elas, tá bom? Então, olha só, a pessoa não tem reserva de emergência, então ela tem que pegar o dinheiro dela, praticamente os R$300 inteiro, e investir nisso aqui. Ah, mas eu também quero investir um pouco em ações, um pouco em fundos imobiliários, como você explicou no último vídeo. Tudo bem, então pega R$250 e coloca aqui, os outros 50 você investe em ações e fundos imobiliários. Ou pega 270, 280, uma parte pequena, pensando no futuro, mas o mais importante agora é formar a sua reserva de emergência. Beleza? Qual que é a ideia aqui? A gente avançar para quem já tem reserva de emergência. Então, no meu último vídeo eu mostrei a importância e você tem que começar por ela. Mas digamos que você já tenha. Diego, eu já tenho reserva de emergência. E agora? Então vamos lá. Para quem já tem reserva de emergência, vou deixar aqui também em negrito e sublinhado para ficar bem claro o que a gente vai falar agora. Se você já tem reserva de emergência, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dividir isso aqui em 3 partes, tá bom? Vamos dividir o valor investido em 3, beleza? Eu vou dividir de forma simples e de forma exata. Poderia ser valores diferentes, você pode bolar a sua estratégia aí depois, tá? Mas qual que vai ser a ideia? Vai ser assim, ó. R$100 em CDB, R$100 em fundos imobiliários e R$100 em ações. Beleza? Então olha só, presta atenção, aqui já está sendo uma estratégia. Você já tem um valor estipulado, você tem um objetivo, você sabe o seu perfil de risco, você vai investir R$300 por mês. E a gente escolheu 3 tipos de produtos diferentes para investir todos os meses. R$100 em CDB, R$100 em fundos imobiliários e R$100 em ações. Beleza? Isso é muito importante. Então, olha só, eu já adiantei muita coisa que eu preciso para quando eu for investir. Então, eu já sei que serão 300 por mês, então o salário caiu, já mando os 300 para a corretora. Beleza? O dinheiro caiu na corretora, eu já sei como eu vou destinar esse dinheiro, 100 para CDB, 100 para fundo imobiliário e 100 para ações. Beleza, Diego, deu para entender. Mas vamos aprofundar um pouco mais, tá? Eu não vou entrar no nível de muito detalhe para não ficar confuso, mas eu vou te exemplificar um pouco mais aqui, ó. Vamos começar pelo CDB, tá bom? Então vamos lá. Começando com CDB. Vou aqui. CDB. O que você precisa analisar para escolher um bom CDB? Isso é importante para você. Primeira coisa, ele precisa ter mais do que 100% do CDI. Diego, o que é CDI? Eu expliquei no último vídeo, mas basicamente é a taxa Selic. Então a taxa Selic hoje está em 13,75. O CDI é 13,65, ele é sempre 0,1 menor. 100% quer dizer o quê? Que eu vou ter exatamente essa rentabilidade de 13,65 ao ano. Quando eu falo de um CDB de longo prazo, tem que ser um investimento maior que isso. Por quê? Porque 100% de CDI eu consigo na Nuconta, eu consigo no Tesouro Selic, eu consigo no CDB do Banco Inter. Quando eu falo de produtos para longo prazo, eu estou falando de produtos que precisam ter um rendimento maior, beleza? Além disso, um outro fator que você vai perceber quando você for comprar um CDB, você vai perceber que alguns casos eles analisam pelo CDI, em outros eles olham pelo IPCA. O que é o IPCA? De forma resumida, o IPCA é a inflação. Então, lembra, se você tem R$100 em janeiro, quando você chega em dezembro, os seus R$100 eles não valem mais R$100,
Porque imagina só, em janeiro com R$100 você consegue comprar um produto. Quando chega em dezembro esse produto está custando 110, então ele teve 10% de aumento. Esse aumento é a inflação. O IPCA é a inflação. Existem muitos investimentos da renda fixa, principalmente CDB, que eles colocam assim, ó, bom, vamos fazer o seguinte, não vamos estipular um valor. Você vai receber a rentabilidade do IPCA mais 5%. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque você sabe que por mais que a inflação suba muito ou caia muito, você sempre vai estar recebendo um valor maior do que a inflação. Então, quando você for analisar um CDB, você tem que pensar que ele tem que ser de pelo menos 5% mais o IPCA, se for um CDB que envolva o IPCA, né? Ou mais do que isso, 6%, 7%, 10%, 15%, beleza? Então, isso é um parâmetro para você que eu estou te entregando aqui nessa aula. Além disso, você tem que pensar que ele também pode estar fixado. O que isso quer dizer? Existem CDBs que ele fala assim, ó, esse CDB vai te pagar 15% ao ano, vai te pagar 10% ao ano, vai te pagar 20% ao ano. Quando for um fixado assim, já com valor exato, imagina que ele precisa ser de 15% ou mais ao ano. Beleza? Te dei 3 parâmetros aqui, um para CDI, um para IPCA e um para fixado, tá bom? Então já te dei aqui uma ideia de como escolher um bom CDB. Além disso, por último, escolher CDBs com prazos maiores do que 2 anos. Por quê? Porque é o seguinte, quando você compra produto de renda fixa, quando eu compro CDBs, você vai perceber que você precisa escolher uma lista lá de vários CDBs, tá? E o melhor lugar para você comprar CDB é a Nuinvest. A corretora Nuinvest é a melhor para você escolher CDB. Por quê? Porque ela tem muitas opções de vários bancos, você vai ter mais parâmetros para escolher, você vai ter mais opções, beleza? É aquele supermercado recheado, né? Na última aula eu fiz uma analogia, né? De que na corretora é como se fosse um supermercado. A Nuinvest é a melhor para renda fixa. Para comprar CDB, ela é perfeita, tá bom? Então entre lá para você escolher o seu. Quando você começa a escolher, você vai perceber que existem CDBs de 6 meses, de 1 ano, de 1 ano e meio, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, existe alguns até de 10 anos. Não sugiro 10 anos, tá? Acho que o máximo é 5 anos. Eu prefiro CDBs de 2 ou 3 anos, porque eu consigo ter mais margem para saber o que eu quero fazer. Por quê? Quando você compra o CDB, seu dinheiro fica parado. Você não consegue resgatar. Até consegue, mas você perde dinheiro para resgatar, não compensa, tá bom? Então, quando você for analisar os prazos, procure de 2, de 3 ou até de 5 anos, mas sempre acima de 2 anos. Por quê? Porque CDBs, a rentabilidade dele paga imposto de renda. Então, vamos imaginar o seguinte, se você compra um CDB e você tem R$2.000 de lucro, você vai pagar imposto de renda em cima dos R$2.000. Esse imposto de renda ele varia de 22% até 15%, beleza? Diego, então eu quero pagar 15%. Perfeito. Para pagar 15%, precisa ser um CDB de mais do que 2 anos, tá bom? Então, para ter um menor desconto de imposto de renda, precisa ser produtos acima de 2 anos. Falando de CDB, tá? LCI e LCA são parâmetros diferentes porque eles não pagam imposto de renda, só que a rentabilidade deles é menor do que o CDB. Aí tem que fazer contas, eu não vou entrar nesse mérito hoje com vocês para não ficar complexo. Então, se preocupe primeiramente com CDB, acima de 2 anos, beleza? Já te dei a ideia da renda fixa, agora vamos para a renda variável. Renda variável, fundos imobiliários. Existem vários fundos imobiliários, existem vários tipos de fundos imobiliários. Eu poderia abrir aqui um site, por exemplo, e ficar horas explicando para você sobre vários tipos de fundos imobiliários que existem, mas aí não é a ideia desse vídeo. Então, olha só, quando eu falei de uma estratégia para vocês, eu falei que você vai gastar R$100 com CDB, você já sabe como escolher. Agora você vai gastar R$100 com fundos imobiliários. O que você precisa entender de fundos imobiliários? Existem tipos de fundos imobiliários diferentes. Existem tipos que rendem mais, que rendem menos, que pagam mais mensalmente, que são os dividendos, que valem mais a pena, que depende do que você quer, tá bom? Mas de forma resumida, para a gente não estender esse vídeo aqui, pense o seguinte, ó, vou compartilhar com vocês aqui minha tela novamente.
Eu vou dar um enter aqui, renda variável, para você não perder. Fundos imobiliários, o que eu preciso? Olha só, o que você vai fazer de cara, tá? Quando você começar a sua análise, no primeiro dia que você for organizar os seus investimentos, quando você estipular o valor, o seu objetivo, o seu perfil, o que você vai fazer? Você vai escolher 6 fundos imobiliários. 6 apenas, tá bom? Você vai escolher 6. Diego, eu vou investir nos 6 de cara? Não, você só vai escolher 6 fundos imobiliários. Sendo que, volta aqui, 2 fundos imobiliários são de lajes. Diego, o que é fundo imobiliário de laje? Basicamente são fundos imobiliários de locais que existem, né? De prédios, de galpões, são realmente de prédios fixos, tá? Imagina que são prédios comerciais, é a melhor definição para você. Porque existe também de galpões logísticos, só que eles são mais caros e por isso que eu não coloquei aqui nessa lista, tá? Então, imagina 2 de lajes, tá bom? Não vou dar os nomes aqui porque eu não posso fazer indicação, principalmente em vídeo assim no YouTube. Além disso, 2 fundos imobiliários de shoppings, beleza? Então eu estou te dando mais um parâmetro. 2 de laje, 2 de shoppings e 2 de papel. O que é de papel? São fundos imobiliários que não investem no imóvel físico. Ele investe em títulos de bancos, LCI, LCA e outras coisas, tá? Então é até mais simples de escolher. Fundos de papel, eles valem muito a pena na época que a gente está hoje, que a Selic está muito alta, é uma boa opção. Então, escolha somente 6 fundos imobiliários. Diego, como é que eu escolho? O que eu preciso analisar nos fundos imobiliários? Eu vou fazer uma aula só sobre fundo imobiliário, tá bom? Então, comece a dar uma pesquisada, comece a dar uma analisada certinho neles, dar uma estudada sobre esse tema, mas eu vou trazer um vídeo específico só sobre fundo imobiliário para você entender mais como que ele funciona. Além disso, pensando em ações, vou até colocar tudo aqui de uma vez para ficar mais fácil para a gente. Qual que é a ideia de ações? É a mesma do que fundos imobiliários. Você vai escolher 5 ações de setores diferentes. Uma do setor bancário, uma do setor elétrico, uma do setor de saneamento, uma do setor de petróleo e uma do setor de mineração. Você pode jogar no Google. Ações setor bancário, ações setor elétrico, ações setor tal. Você vai ver quais são. Diego, como é que eu analiso a melhor ação que existe? Não existe a melhor ação. Existe a ação que você vai analisar e falar assim, essa aqui faz sentido para mim. Qual que é a dica para você escolher ações? Pensando em longo prazo, pensando em buy and hold, swing trade, lembra que a gente falou no começo? Se preocupe com empresas grandes, empresas estruturadas, empresas que vêm dando lucro nos últimos anos. Tá ok? Não faça apostas no começo. Vou pegar uma empresa aqui, ó, pequenininha que pode crescer muito. Não é a ideia. Não é a ideia agora, tá bom? A ideia agora é você escolher empresas grandes, estruturadas, que já têm um lucro permanente, porque, de novo, você vai sustentar essas ações por um bom tempo. Essa é a ideia. Quando você tem isso em mãos, quando você já sabe qual é o tipo de CDB que você vai investir, você já sabe quais são os tipos de fundos imobiliários, quais são as ações, você já tem isso listado, você tem a sua planilhinha, o seu caderno, tudo ali, ficou muito mais fácil. O que você precisa fazer agora? Simplesmente assim, ó. Todo mês, vou até fechar a câmera aqui, ó. Pensa assim, ó. Todo mês você vai ter os seus R$300. Você pega R$100, vai na corretora, olha os CDBs que existem e escolhe um. Você vai gastar 5, 10, 15 minutos para fazer isso. Escolheu o CDB, comprei, R$100. Pronto, já marca ali que você comprou aquele CDB, tem aplicativo para isso. Você pode comprar o mesmo CDB mês que vem. O mesmo CDB daqui 2, 3, 4 meses, ele tem tempo, né, que ele fica à venda. Você consegue comprar o mesmo. Ou se não, você troca, inverte ali. No próximo mês, se ele já não pode comprar mais, você analisa de novo e compra um outro. Então você vai gastar ali 10, 15 minutos para escolher CDB. Além disso, você vai ter agora R$100 para fundo imobiliário. Só que você já selecionou 6 fundos imobiliários. Você não vai ter que olhar de um universo de 100 fundos imobiliários. Você já tem 6, que são os seus preferidos. Você pega aqueles 6, dá uma analisada neles, dá só uma olhadinha no preço deles, como é que foi mês passado, como é que está esse mês. E aí você fala assim, ó, esse mês eu vou nesse. O que é importante você fazer? Você diversificar entre eles. Então não aposta só em um. Porque se esse um tiver um problema, você vai perder dinheiro dele. Você coloca
um agora, no mês que vem você investe em outro, no outro mês você investe em outro, no outro você investe em outro, e aí você fica com 6 balanceados. E aí cada mês você vai escolhendo um para investir, deixando sempre os valores parecidos, beleza? Então olha só, para essa parte de fundo imobiliário, você vai gastar mais uns 10, 15 minutos, 20 minutos talvez no começo ali, tá bom? Ações, mesma coisa, você tem 5 setores diferentes que eu entreguei para vocês aqui, né? Um mês você compra, na verdade como as ações são baratas, com R$100 você consegue comprar até 3 setores de uma vez, dependendo de qual você escolher. Então você já compra os 3 setores, mês que vem você compra os outros 2 setores, escolhe mais um e vai sempre invertendo, vai sempre balanceando para ter o mesmo valor em cada setor. O que é isso? Isso é investir. Isso é você balancear a tua carteira de investimentos. Então todo mês você pega os R$300, manda para a corretora. O dinheiro caiu na corretora, você já sabe, R$100 vai para CDB, é esse CDB aqui. R$100 são fundos imobiliários, eu quero esse aqui. R$100 é para as ações, esse aqui. Simples assim. Hoje eu tenho uma lista de mais ou menos 15, 16 ações e 10 fundos imobiliários, que eu já fiz análise antes, já tenho ele listado, todo mês eu quero esse, quero esse. Simples assim. Eu já sei quais são os produtos que fazem sentido para mim, eu já sei quais são os produtos que estão de acordo com a minha estratégia e a partir daí eu gasto hoje 20, 30 minutos para investir todos os meses, de forma simples, fácil e prática. Ah, Diego, mas eu não tenho que fazer uma análise. Você vai conseguir fazer. Você vai perceber que você vai olhar assim, mês passado essa ação aqui custava R$20, agora está custando 21, ela subiu. Agora ela custou 15, por que ela caiu tanto assim? Se tiver algo muito discrepante, tiver uma notícia que impacta muito, aí vale a pena você fazer uma reanálise. Aí sim, você vai gastar um tempo maior, mas quando você escolhe empresas grandes, sólidas, isso raramente acontece. Porque você vai pensar no longo prazo. Todo mês com as mesmas empresas. Ah, Diego, mas e se não der certo? Mas isso dá certo. Os maiores investidores fazem isso. Tem um cara chamado Warren Buffett, dos Estados Unidos. É o maior investidor do mundo hoje. O que ele faz? Buy and hold. Ele compra empresas grandes, empresas sólidas, investe todos os meses nas mesmas empresas e vai investindo e acumulando patrimônio. Aqui no Brasil existe um cara também, Luiz Barsi, o maior investidor de maior pessoa física que investe no Brasil é Luiz Barsi. Sabe qual é a estratégia dele? Buy and hold. Ele compra as mesmas ações todos os meses. Ele só investe em ações, nem fundo imobiliário ele tem, nem renda fixa. Ele só compra ações todos os meses. Ele tem a sua lista de empresas que ele compra. Um mês ele compra essa, outro mês ele compra essa, outro mês ele compra 3 de uma vez e vai comprando. E quando que ele vende? Ele não vende. Por que ele não vende? Porque ele está acumulando patrimônio, ele está jogando dinheiro lá para frente e as ações elas te pagam juros, elas te pagam dividendos, que são valores ao longo dos meses, ao longo do ano, que você pode usar para comprar mais ações ou você pode simplesmente pegar o dinheiro como lucro e usar. E é livre de imposto de renda ainda, para você ter uma ideia. Ou seja, eu te expliquei aqui a ideia final do negócio, né? Então, eu já escolhi CDB, já escolhi fundos imobiliários, escolhi ações, eu já tenho uma estratégia montada, é só ir seguindo. Todos os meses, talvez no primeiro mês você vai gastar 2 horas, talvez no segundo mês você vai gastar 1h30, terceiro mês 1h30, quarto mês 1 hora só, quinto mês já uns 45 minutos, a partir do sexto mês você vai chegar na faixa de 30, 40 minutos, você vai estar, como eu faço hoje, 30 minutos por mês para investir, de forma simples, de forma prática. Investir não é um bicho de 7 cabeças. Investir não é algo muito complexo. É algo simples que todos podem fazer. Você pode investir todos os meses. Escolha o valor que você vai investir, tenha um objetivo, saiba qual é o tempo, saiba o teu perfil de risco e aí sim, comece a escolher quais produtos que você quer para investir. Em outro momento eu posso dar mais detalhes, qual produto escolher, como escolher esse, como escolher aquele. Não vem ao caso agora. Escolha os seus produtos, invista todos os meses, que com certeza você vai ter um ótimo rendimento lá na frente. Você vai ter um ótimo resultado e melhor, você vai estar investindo em você. Você vai estar criando um patrimônio para você
que vai te ajudar muito lá na frente. Pode ser uma renda que pode até te aposentar até mais rápido do que você imagina. Então, esse é nosso vídeo de hoje. A ideia é realmente essa, te mostrar que é fácil, te mostrar que é simples. Talvez você fale assim, mas isso aqui ficou um pouco complexo. Não tem problema. Me manda uma mensagem no direct, lá no meu Instagram. Me pergunta, fala qual que é a sua dúvida. Eu vou ter um prazer enorme de te responder, de te ajudar. E lembre-se, toda terça-feira às 8 horas da noite tem uma aula nova aqui no YouTube para te ensinar a investir de forma simples, de forma prática e sem comprometer a sua renda. Porque investir é para todos, investir é possível para cada um de nós. Então, comece já. O quanto antes você começar, mais rápido você vai atingir os seus objetivos. Beleza? Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!